Olá, alunos, bom dia. Meu nome é Leandro Lopes, professor de Teologia. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos estudar aqui, falar um pouquinho da unidade 5 da nossa disciplina de Novo Testamento, a qual a concentração aqui está nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Então hoje, na aula passada, nós falamos um pouquinho ali sobre o Evangelho de Mateus, né? Que dentro ali dos chamados Evangelhos ali, ele é o primeiro, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho do Evangelho de Lucas, né? Que está dentro dos chamados Evangelhos sinóticos. Lembrando que sinóticos significa parecidos ou semelhantes, ou ver em conjunto, porque eles têm ali uma visão ali comum, ou uma visão ali que acaba sendo íntima um do outro no que concerne as narrativas, né? Então veja que os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são ali chamados de sinóticos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o evangelho de Lucas, né? A qual o público, na aula passada nós aprendemos que o público ali específico, majoritário ali de Mateus, era um público mais judaico. O Evangelho de Lucas, ele, pelo fato até, talvez, de Lucas de não ser judeu, Lucas não era judeu, ele era grego e médico, né? Dentro da história cristã mostra que ele era médico. O seu público ele foi mais um público mais grego, né? Um público onde a maioria ali provavelmente foi mais um público mais de língua grega, de cultura grega, né? Então veja, Lucas é aquele dos três evangelhos sinóticos que nos apresentam a maior quantidade de informações acerca do seu próprio começo. Então o evangelho de Lucas, ele é muito detalhista, muito detalhoso, né? Porque Lucas ele vai trabalhar dentro de um campo historiográfico. Ou melhor, Lucas ele vai ser como um historiador, aquele que faz um trabalho de campo, uma pesquisa de campo. Tem pessoas que quando vão fazer a sua monografia ali, quando está se formando na faculdade, dependendo ali do assunto que eles vão abordar na sua monografia, que eles estão estudando, pesquisando, eles vão ter que viajar para outro estado, talvez até para outro país, dependendo das suas condições financeiras, né? Então ali, essa pessoa que está se formando, ele vai fazer uma pesquisa de campo. E eu gosto sempre de comparar Lucas com esse estudante, com esse pesquisador de campo, porque Lucas ele acaba fazendo essa pesquisa de campo de fato e sendo, devido a isso, muito detalhista no seu evangelho, né? Isso é interessante. Então veja, o que mostra também dentro disso é que o destinatário de Lucas, chamado Teófilo, era provavelmente um homem de alta categoria, né, que pode ter sido chamado aqui pelo seu nome de batismo, Teófilo, que significa literalmente o que ama a Deus ou amado de Deus. Apesar que existe uma obra antiga do teólogo calvinista Louis Berkhof, chamada Introdução ao Novo Testamento, onde ali ele mostra que talvez essa expressão, esse termo, Teófilo, poderia significar não um nome próprio, mas significando ali todos os cristãos, ou representando todos os cristãos do mundo, né? Ou seja, dentro ali dessa obra do Introdução ao Novo Testamento, do famoso teólogo Louis Berkhof, né, teólogo calvinista, ele dizia ali, ele expressa ali que esse termo Teófilo talvez não seria um nome próprio, mas seria ali uma espécie de uma simbolização, simbolizando, né, ou representando todos os cristãos do mundo. Porém, aqui a gente vê que Teófilo, ele significa literalmente amado por Deus, né, e que alguns entendem que talvez ele tivesse sido levado a Cristo por Lucas, né, ou era o patrono da obra de Lucas. É interessante, ou seja, aquele que patrocinou, né, essa obra. Interessante que essa palavra patrono, né, que a gente vai pegar ali dentro do contexto romano, né, de patrono vai derivar ali dos patrícios, né? Então de patrícios é que vai derivar a palavra que nós conhecemos hoje, né, como patrono, patronato, patrocinador. Então talvez Teófilo
pode ter sido essa pessoa que patrocinou essa obra, que era algo muito comum na antiguidade. Alguém ali com condições ali aquisitivas, né, maiores, patrocinar alguém para escrever uma obra, né? Por isso que existe esse debate, se Teófilo era um personagem mesmo, né, um personagem real, ou apenas simbolizava ali algo. Mas muitos entendem que ele era talvez um homem de uma alta categoria, que teve esse poder aquisitivo de poder patrocinar ali a obra de Lucas, né? Onde ele designou Lucas ali para poder estar escrevendo uma obra ali a respeito de Jesus, ou o próprio Teófilo foi levado a Cristo através de Lucas, né? Então veja, Lucas foi escrito para dar uma análise espiritual, né? Cada livro da Bíblia vai ter uma ênfase, cada livro da Bíblia vai ter uma chave hermenêutica, onde o escritor vai enfatizar algo. Então veja, Lucas foi escrito para dar uma análise espiritual do nascimento e o crescimento da igreja cristã. Então veja que Lucas ele mostra esse nascimento da igreja e o crescimento da igreja. Ele mostra ali o seu nascimento, o seu desenvolvimento e o seu crescimento. E como tal, tem de ser histórica quanto método. Sem contar que Lucas é muito detalhista em suas narrativas. Nenhum outro faz um esboço tão completo da vida e ministério de Jesus desde o nascimento até a morte. Um outro ponto interessante é que Lucas, por ter sido médico, alguns teólogos percebem que algumas palavras ali no Evangelho de Lucas se encontram dentro da literatura médica da época, né? Ou seja, algumas palavras específicas que o Lucas usa ali no Evangelho de Lucas foram expressões, palavras tiradas dentro da própria medicina, pelo fato de ele ter sido médico. Isso é muito interessante, né? Então veja, quando você lê o Evangelho de Lucas, leia com esse pensamento, né, de que Lucas ele foi um historiador, foi uma pessoa que foi patrocinado, provavelmente por uma pessoa ali, Teófilo, para escrever a obra de Cristo Jesus, né? Muitos entendem ali que Teófilo, ali, talvez um recém-convertido ao cristianismo, queria saber mais sobre Jesus. E ali ele patrocina, né? Ele vai ali patrocinar Lucas, vai designar Lucas para escrever ali o Evangelho, para querer saber mais sobre a pessoa de Jesus. Isso é muito interessante, né? Então veja, uma pessoa geralmente que é recém-convertida, ele vai querer saber mais sobre Deus, ele vai querer conhecer mais a Deus, querer conhecer mais Jesus. Então, na história de Teófilo ali, a gente percebe isso, né? Que isso que se fala, né? Que ele talvez foi uma pessoa de alta categoria, foi ele que patrocinou Lucas ali, então isso faz muito sentido, né? Então, caros alunos, nessa unidade aqui 5, nós podemos ver um pouquinho aqui sobre essas características de Lucas, né? Uma pessoa que foi um médico, uma pessoa que não era judeu, ele era grego, e que escreveu majoritariamente para um público grego, né? Então, nessa unidade 5, nós podemos aqui dar um pouquinho dessa introdução, um pouquinho dessas características aqui do Evangelho de Lucas. Até a próxima.